Boa noite. Tá dando para escutar? Tá ligado? Tá? Muito bom. Então tá bom. Obrigada. Muito boa noite a todos. Agora eu percebi, tá ligado? Muito boa noite a todos. É sempre um privilégio poder trabalhar em prol da doutrina espírita, e é sempre muito aconchegante vir a essa casa, né? Essa casa com pessoas que, como ele disse, né, ao longo da vida a gente foi conhecendo e de uma forma ou de outra se relacionando. Então eu agradeço muito, agradeço a Sandra pelo convite, agradeço a todos vocês e vamos conversar um pouco sobre a doutrina espírita, né? Fazer algumas reflexões à luz do livro Plenitude, que é um livro do Divaldo Pereira Franco. Ele é um dos livros daquela série psicológica da Joana de Ângeles, né? Que era mentora espiritual do Divaldo e que trouxe vários ensinamentos. Então tem algumas obras, eu não vou saber de cabeça quantas são, mas todas elas tratam da parte psicológica, tratam daquilo que nós podemos fazer para nos sentirmos de uma maneira cada vez melhor, né? E continuarmos aí na nossa encarnação, visto, né, que cada um de nós tem aí as suas questões, né? Cada um de nós tem as suas facilidades, cada um de nós tem as suas dificuldades, cada um de nós tem as suas dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento ou as facilidades nesse mesmo campo, né? Então nós somos assim repletos, nós somos complexos emocionalmente falando, porque nós somos repletos de momentos diferentes. Muitas vezes no mesmo dia a gente está radiante de alegria. Vamos começar o dia como hoje, né? Um dia friozinho, a gente acorda e fala, ai, mas hoje eu não queria levantar, né? Então a gente fica meio tristinho porque não queria levantar. Aí de repente a gente fica muito feliz, aí de repente a gente fica muito bravo. Então, num dia de 24 horas, um turbilhão de coisas acontece, né? A gente nem se reconhece, tem hora. E é nessa onda que a gente tem que surfar, né? E uma das lições do livro Plenitude se chama Processo de Autocura. Todos nós buscamos a cura, não é? Seja a cura para os nossos males físicos, daquelas pessoas que estão perto de nós, que nós amamos, que nós nos importamos. Todos nós buscamos a cura moral para aquelas nossas dificuldades de valores, aquelas nossas dificuldades morais que nós precisamos reconhecer que temos, senão não vamos tratá-las, não é? Se apesar de constantemente eu ter atitudes, aquelas atitudes assim repetitivas, por exemplo, de agressividade, e eu ainda assim não me considerar uma pessoa agressiva, por que eu vou querer mudar? Então, o primeiro passo é que a gente reconheça as nossas dificuldades. Então, nós temos dificuldades, porque cá entre nós, se não tivéssemos dificuldades, levando-se em consideração que não somos missionários, né? Que a gente aí está meio distante dos missionários que a gente conhece, então todos somos ou estamos imperfeitos, com necessidade de aprendizado, necessidade de cura, né? Vamos usar essa palavra, né? Nós precisamos das curas para os nossos males. Os nossos males emocionais, as nossas dificuldades de relacionamento, seja em casa, seja em qualquer ambiente que a gente frequente. Aquela dificuldade que, com o passar do tempo, a gente fala assim, nossa, mas a minha relação com fulano de tal, ela foi assim, deteriorando,
foi desgastando, porque a pessoa é difícil, e porque eu também tenho as minhas manias e etc. Todos temos, né? Então, por que nós sofremos tanto emocionalmente? Por que nós temos tantas dificuldades? E a Joana de Ângeles, ela vem falar sobre isso e ela diz o seguinte: referindo-se aos fenômenos que ele mesmo produzia, Jesus, o excelso curador, afirmava aos seus discípulos, e vamos nos colocar na condição de discípulos de Jesus, de trabalhadores de Jesus. A gente não está lá vivendo há 2000 e poucos anos atrás, não é? Mas vamos imaginar que somos seguidores de Jesus, né? Somos adeptos à Boa Nova. Então Jesus dizia, e vamos imaginar ele dizendo para a gente: vocês podem fazer coisas maiores do que estas, se quiserem. Então aí tem o verbo querer. O querer faz uma diferença incrível, mas não é aquele querer assim, eu queria tanto, né? Assim, ir bem na prova, mas eu não estou. Eu queria tanto comprar tal coisa, mas eu nem vou na loja, nem compro na internet, nem nada. Eu queria tanto limpar minha casa, mas eu nem limpo, nem peço para ninguém limpar. Fica difícil, né? Na verdade, muitas vezes a gente quer um milagre. A gente quer que alguém faça por nós. E quem é esse alguém? Quando nós éramos lá na antiguidade, nós pedíamos para os deuses, não é? Nós pedíamos cada um para os deuses, os egípcios para um tipo de divindade, os gregos para outro, os romanos para outra. Aí o tempo passou, na Igreja Católica nós pedimos para os santos. São Paulo, São Pedro, Santo Antônio, etc, etc, etc. Não é? Senhor bom Jesus, né? Nós pedimos. Quando a gente está na doutrina espírita, a gente transfere tudo isso para os espíritos superiores. Então a gente pede, a gente pede, a gente pede, a gente pede. Pedir é importante. Uma das funções da prece é que a gente faça os nossos pedidos. Mas nós não podemos esperar que as coisas caiam do céu sem que a gente faça nada. E Jesus nos falou do querer. E aí ele continua, Joana de Ângeles comentando Jesus. Mas é de igual relevância a finalidade daquilo que você recebe. Todos aqueles que utilizam da ajuda que recebem, da bondade de Deus, do concurso dos bons espíritos, dos santos, etc, 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 todos que utilizam o que recebem na vulgaridade fazem-se joguete do próprio desequilíbrio, passando a sofrer os efeitos danosos do mau direcionamento dado. Olha que coisa, né? Todos nós que nos utilizamos da ajuda que recebemos para as nossas vulgaridades, que nós lá dentro de nós sabemos quais são, né? Fazemos joguetes do nosso próprio desequilíbrio. Mais para frente, a Joana de Ângeles comenta o seguinte: a atitude ela é importantíssima. E o desejo de saúde, ele é firmado na crença e na certeza de que o Pai não quer a destruição do pecador, mas a destruição do pecado. Aliás, é uma terminologia que na doutrina espírita a gente nem usa, né? Pecado, pecador e etc. Mas é uma maneira fácil da gente entender. Então, Deus, vamos imaginar assim, não quer destruir-nos enquanto seres porque somos pecadores, porque cometemos erros. Por isso não existe inferno na crença da doutrina espírita. Não existe um lugar relegado àqueles que não cumprem com o que é considerado mais adequado.
Deus quer que nós destruamos em nós as nossas dificuldades, as nossas pequenezas, os nossos pecados. E todos vamos fazer isso. Alguns mais rápido, outros menos rápido, não é? Lembrando lá do Livro dos Espíritos, na questão que o Kardec fez sobre a criação dos espíritos. E o Espírito de Verdade respondeu: Deus criou a todos simples e ignorantes, indistintamente. Não existe privilégio na criação. Ah, mas Jesus era mais bonitão e foi criado melhor? Não, não foi. Eu acho que ele foi bem mais esperto do que nós, né? Eu acho que eu perguntei um negócio aqui, né? Eu acho que Jesus foi bem mais esperto do que nós, porque ele chegou bem mais rápido do que nós, não é? Ele atingiu um nível de aprendizado bem mais rápido. Então, para a gente fazer uma analogia, vamos imaginar, nós vamos fazer aqui uma competição, a gente sai desse quadradinho aqui e vai chegar até o biombo ali. Eu posso ir reto, eu posso ir pulando de cadeira em cadeira, eu posso ir fazendo curva, eu posso dar umas 3 voltas e depois ir para lá. Quem vai chegar antes? Muitas vezes não é o mais rápido, muitas vezes é o que pegou o caminho mais curto, não é? É o que pegou o atalho mais curto. E entendamos por atalho, não, isso não quer dizer que a gente vai burlar as regras, mas nós escolhemos muitas vezes o caminho mais curto, outras vezes nós escolhemos o caminho mais difícil, não é? O caminho mais difícil na hora de cuidar da nossa saúde, a gente sabe, porque o médico já nos orientou que não devemos tal coisa, não devemos tal coisa. A gente fala assim, não vai dar nada não, vai dar nada não, né? Aí a gente tem a consequência física. Aí a gente toma o remédio e melhora. Qual teria sido o caminho mais curto? Seguir a orientação do médico da primeira vez. Mas eu não quis. E é assim que nós agimos espiritualmente falando. Eu não quero agora. Eu não quero esse negócio de trabalhar. Eu não quero esse negócio de pensar em Deus. Deixa eu pensar em Deus quando eu estiver mais velho. Como se houvesse essa distinção, não é? Deixa para eu fazer as coisas certas, agora eu quero aproveitar a minha vida. O que é aproveitar, né? Então, continuando. A Joana de Ângeles diz o seguinte: a doença, a enfermidade física, ela é uma expressão, aqui fica melhor para enxergar. A enfermidade física é uma expressão da nossa desarmonia interior. As nossas doenças nascem na alma, nascem no espírito. Eu sou espiritualmente doente, espiritualmente eu tenho muitas dificuldades, e quando encarno, essas dificuldades traduzem-se muitas vezes em doenças físicas. Por quê? Porque nós somos muito danadinhos. Porque nós temos dificuldade de aprender quando tudo está muito bom. Nós temos mais facilidade de aprender quando a gente está passando por uma dificuldade. Olha como a gente é controverso. A gente quer estar sempre bem. Mas quando eu digo nós, eu estou dizendo humanidade. Quando nós estamos bem, nós esquecemos várias coisas que nos fazem ficar bem. E nós abusamos de coisas que nos trazem desequilíbrio, que nos trazem desarmonia física, desarmonia emocional, desarmonia psíquica. E de repente um dia a gente fala assim, não, meu Deus do céu, hoje eu não estou bom, hoje eu preciso ir no centro, ou hoje eu preciso ir na igreja, ou hoje eu preciso, enfim, no segmento religioso que a pessoa pertence. Aí a pessoa vai, recarrega as baterias, recebe lá recebe as influências positivas, recebe a bênção do padre, enfim, né? Cada qual dentro do seu cada qual, e sai depois para descarregar. Aí descarrega, aí hoje eu não estou bem, aí eu vou, não é? Então, a nossa alma, ela está doente.
mente. E nós precisamos, né, buscar a causa das nossas dificuldades para não ficar vivendo de paliativo em paliativo. Uma das coisas que é importantíssimo buscarmos é o danadinho do autoconhecimento. Porque, via de regra, nós não nos conhecemos. A gente não sabe a reação que vai ter frente a uma situação difícil. A reação que vamos ter frente a uma situação boa, normalmente ela passa despercebida. Sabe assim? Quando a gente tem a criança em casa, né? Todos ou temos crianças, já fomos crianças, ou já tivemos crianças, mas todos já fomos crianças. Quando a gente é uma criança muito boazinha, aquela coisinha fofinha que não dá trabalho, passa batido, ninguém dá muita bola. A criança que dá mais trabalho, normalmente é a criança que tem mais atenção. Não é assim? Então, se nós temos duas crianças, uma que dá mais trabalho e uma que dá menos trabalho, nós adultos, de maneira absurda, damos mais atenção para quem dá trabalho e falamos assim, não, o outro não precisa não, ele é bonzinho. O outro não precisa não, ele é bonzinho. E aí, o que acontece? A gente vai crescendo, tendo necessidade de ter problema, porque senão ninguém vai dar bola para mim, como é que eu faço? Se eu não ficar doente, meu pai não vai me deixar comer bombom. Mas se eu ficar doente e falar que não vou comer 2 dias, eles me dão uma caixa de bombom na hora do almoço, se gostar de bombom, né? Uma caixa de bombom, uma bolacha, percebe? Então, nós precisamos, a gente, quando criança, parece que se conhece mais do que quando adulto. Quando a gente vai ficando adulto, a gente parece que vai perdendo essa habilidade, né? Aí a gente acha que dá conta de tudo, e muitas vezes não dá. A gente acha que vai reagir, que vai ser muito forte em todas as circunstâncias, e de repente a gente não é. De repente a gente desmorona, e a gente não sabe o que fazer. Meu Deus, o que eu faço? E agora? O que eu faço com essa situação que eu estou vivendo? O que eu faço com essa dificuldade que me apareceu, que eu nunca pensei que fosse acontecer? Então eu preciso me conhecer para eu ter condições, para eu ter elementos, para a hora que a coisa pega, eu aplicar esses elementos. O que ocorre com a maioria da humanidade, no estágio que nós estamos, né? De espíritos no mundo de expiação e provas, e etc, etc. Deixa a vida me levar. A hora que a coisa aparecer, por que eu vou sofrer hoje? Se eu posso sofrer amanhã, eu penso o que vai acontecer. Então é importante que a gente se conheça, que a gente se questione. Por que eu sou assim? Por que eu falo desse jeito? Por que eu sempre fujo da responsabilidade? Ou por que eu quero a responsabilidade toda para mim? Por que eu quero centralizar? Porque só eu sei fazer, ninguém mais sabe fazer. Ninguém é melhor do que eu. Por que eu tenho esse, aquele outro comportamento? Nós temos que identificar os padrões que são nocivos em nós, para nós mesmos, para readequá-los, e temos também que identificar os padrões que são muito bons para a gente potencializar, para a gente investir naquilo. Puxa, isso eu tenho de legal, eu sou bom em tal coisa, que ótimo, então vou ficar melhor ainda. Naquilo que eu sou mais ou menos, eu tenho que investir, não é? Então quem cozinha muito bem tem facilidade, quem não cozinha muito bem vai ter que correr, né, para aprender, ou faz igual eu, não aprende a vida inteira, né? Tem essa vai ficar para a próxima vida, porque essa não deu certo. O perdão. A Joana de Ângeles, ela usa a seguinte expressão: perdoar dissolve energias tóxicas e permite o reequilíbrio. A mágoa, em contrapartida, ela alimenta as doenças. Então a mágoa é aquela coisa que dói sem doer, né? É aquela coisa que incomoda, a raiva,
o ressentimento, né? O ressentir, sentir novamente. Então, quando uma pessoa é ressentida, por quê? Porque ela não sai daquele momento. Ela continua vivendo o dia que o outro, seja o outro quem for, pisou no pé dela. E toda vez que ela pensa naquela pessoa, ela sente o pisão no pé. É o ressentir. Então aquilo fica sendo remoído. Aquilo fica sendo remoído. E isso faz muito mal para todos nós. Então nós temos, obviamente, as nossas mágoas. Nós temos razão? Nós não temos razão? Nós estamos exagerando? Nós não estamos exagerando? Não é essa a questão. Muitas pessoas fazem mal para outras tantas pessoas. E nós podemos estar incluídos nesse grupo que faz mal, não é? Porque fazer mal não é só enganar, não é só... Fazer mal é muitas vezes ser omisso. Sabe aquela expressão, mas eu não estou fazendo nada? Então, não estou fazendo nada. Aí a gente retorna lá na obra básica O Céu e o Inferno, naquele capítulo que fala o código penal da vida futura. Não sei se eu estou me lembrando exatamente, mas enfim, o que o Kardec fala lá judia da gente, porque assim, ele diz mais ou menos isso: nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, legal, nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, tá? Dá para entender? Nós somos responsáveis pelo mal que ocorre em decorrência do bem que eu deixei de fazer. Olha aí, eu não estou fazendo nada. Onde que se encaixa? Então, toda vez que eu me omito em fazer algo que eu acredito que está certo e que em outra circunstância eu faria, eu posso estar me responsabilizando pela dificuldade daquele outro ser. Olha que coisa maluca. Essa coisa de eu falar assim, mas eu não fiz nada. Então, você não fez nada, você tem que se posicionar. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos posicionar. Isso quer dizer que a gente vai estar sempre certo? Não. Isso quer dizer que nós vamos pensar sobre nós mesmos. Cada vez que eu me posiciono, eu reflito sobre o meu posicionamento. Espera lá, mas isso que eu tenho como verdade, será que é o mais legal mesmo? Isso nos permite. Culpa e autopunição. Diz Joana de Ângeles, a culpa é uma das emoções, caiu aqui, uma das emoções negativas, mal resolvidas, que nos adoecem. A culpa não serve para nada. A culpa só nos paralisa. A gente fica paralisado de culpa, você não sabe o que você faz, não é? Você não sabe o que você faz. Então, se eu tenho uma culpa, é porque eu reconheci que fiz alguma coisa inadequada em algum momento da minha vida. Por quê? Eu reconheci. Mas não basta eu reconhecer e carregar uma culpa enorme que não me deixa fazer outras coisas. Eu preciso resolver essa danada dessa culpa. Eu preciso me libertar, me arrependendo, porque no momento que eu falei assim, puxa, pisei na bola, né? Caramba, né? Não devia ter feito, né? Tá bom, não devia ter feito. O que eu vou fazer agora? Então, reparar. Também lá no Céu e Inferno do Kardec, o Kardec diz o seguinte: não basta a gente reconhecer o nosso erro. É importante que a gente se arrependa, que nós expiemos. O que é expiar? Com X, né? Expiar é sofrer as consequências. Ah, quer dizer que Deus castiga? Não. Quer dizer que a lei de causa e efeito, que é uma lei divina, vai nos devolver aquilo que nós fizemos. Isso não é lei de talião. Isso não é olho por olho, dente por dente. É diferente. Não é a pena de talião, lá de trás. Isso é o seguinte:
eu fiz algo de inadequado, eu tenho que sofrer a consequência daquilo, não é? Se eu jogo uma pedra no vidro, né, um vidro que não seja blindado, o vidro vai quebrar. É a consequência natural. Eu joguei a pedra, quebrou o vidro. O vidro vai, os pedacinhos vão colar e vai ficar perfeito aquele vidro? Não, nós vamos ter que fazer uma reparação, uma troca. Então é importante que a gente se arrependa, que a gente expie, e essa expiação não quer dizer necessariamente sofrimento. Porque existe o bem sofrer e o mal sofrer. Existe aquela expressão que diz assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não é? Então, a maneira como eu enfrento a dor, que obviamente não é boa, a dor, ela não é boa. Mas a maneira como eu a encaro, eu posso escolher. Eu posso sentar e chorar o resto da vida por causa de um problema, que pode ser muito grave, sim, claro. Ou eu posso tentar. A gente vê assim, nossa, excessivos exemplos de pessoas que se superaram em situações absurdamente difíceis e a gente fala, meu Deus, de onde que a pessoa tirou? Como que ela consegue? Como que ela conseguiu superar? Como que isso aconteceu? Não é? A gente fala, eu aqui, que não estou com limitação nenhuma, fisicamente falando, né? Com dificuldade nenhuma, eu não dou conta de fazer 10% do que aquele indivíduo está fazendo. Então é a persistência, a vontade. Então existe opção. Existem pessoas do mesmo jeito, na mesma situação, que ficam paralisadas, e outras que usam aquela situação para que a história seja diferente. Então é muito importante que a gente busque se resolver, não é? Não fique paralisado pela dificuldade, pela culpa, não é? E assim, pais que têm culpa, né? Tomar um pouquinho de água. A culpa é uma coisa horrível no processo educativo. Eu tenho culpa porque eu deixava meus filhos sozinhos, aí eu deixo eles fazerem o que eles quiserem. Eu tenho culpa porque eu trabalhava demais, eu tenho culpa porque eu trabalhava de menos. Eu tenho... Né? A gente tem que... tipo assim, não, pera lá, qual vida que eu posso ter? O que eu preciso fazer? Tá. E dentro dessa vida, como é que eu vou equacionar, por exemplo, a criação de filhos? Não é? Porque senão, a gente transfere para o outro algo que não é culpa deles. A opção foi nossa, não é? Enquanto adultos e pais ou responsáveis. O amor como remédio universal, né? O amor cura, o amor regenera, o amor fortalece os vínculos e imuniza contra o mal. A gratidão, né? A gratidão, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Então, ser grato é algo muito importante. Ser grato vai parecer que é assim, né? Roberto, não acredito que você está falando isso. Isso não quer dizer que eu faço isso, tá, gente? Né? A gente tem que escutar, se escutar para ver se aprende, né? Ser grato, ele fortalece o sistema imunológico, então é importante que a gente seja grato, inclusive, por incrível que se possa parecer, grato pelas dificuldades. Porque quem de nós não olha para a nossa vida e fala assim, se eu não tivesse tido tal dificuldade, eu não teria aprendido isso, não teria aprendido aquilo, não teria feito uma coisa que se tornou muito importante. Então, ser grato, inclusive, pela dificuldade que nos faz botar as engrenagens para funcionar, não é? Que nos impulsiona. Porque o grande objetivo dessa atual encarnação, de todas as encarnações, mas nós estamos nessa, estamos aqui. Hoje, no dia 29 de julho de 2025, é lugar comum essa frase que eu vou dizer? Mas é verdade. Nós só temos esse momento. É agora. É agora que eu faço a minha vida.
Daqui a pouco vai ser agora também. Amanhã vai ser agora, porque hoje já não vai ser hoje. Hoje já vai ser ontem. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que me postar, eu tenho que buscar viver aquele momento presente e fazer o melhor por mim. Mas nem que seja por egoísmo, né? No momento presente, para que a gente vá. E a gente vai aprendendo. E uma das fases da aprendizagem, a gente vai, né? Aquela coisa assim, tinha aquele escritor espírita que já faleceu, o Richard Simonetti, ele era de Bauru, né? Então, ele falava isso. Que a gente começa a trabalhar, seja na casa espírita, seja na igreja, enfim, em clubes sociais, enfim, né? A gente começa porque a gente está numa dificuldade. Aí, quando a gente está em dificuldade, a gente procura ajuda, aí a gente vai lá, né? Olha, né? Fica todo disposto, aí começa a trabalhar. Começa a trabalhar, começa a exercer uma atividade, enfim. Aí, com o tempo, você entende que você precisa trabalhar. Porque se você não precisar, se você não trabalhar, você não vai ficar bem. Sabe assim, aqueles de nós que participamos de reunião mediúnica e que falamos assim, nossa, semana que eu não vou no centro, eu não fico bem? Nós precisamos da reunião mediúnica. É um momento que a gente precisa a casa espírita não precisa de nós, mas nós precisamos da casa espírita. E depois que a gente passa dessa fase, chega um momento em que a gente vai fazer o bem, em que a gente vai trabalhar pelo prazer de trabalhar. Que a gente nem vai pensar na recompensa, porque cá entre nós, a gente faz umas barganhas com Deus, né? Na doutrina espírita não tem promessa, né? Mas a gente dá um jeitinho de burlar. Fala assim, então, meu Deus, eu estou pensando aqui, né? A gente tem umas DR com Deus, né? Então, eu estou pensando em fazer isso. Sabe como a gente faz bem aqui umas barganhas? Assim, a gente não tem coragem de admitir que está fazendo barganha com Deus, mas a gente tenta, né? Fazer umas barganhas. Na verdade, vai chegar um momento em que nós não vamos precisar disso. Porque o prazer, o bem que se faz ao outro, é o bem que eu faço para mim. Sabe, o universo conspira a nosso favor? Não é que o universo conspira, é que é a lei de causa e de efeito. Se eu causo apenas coisas boas, se eu sou a causa de sensações boas, de pensamentos bons, de intenções boas, eu vou receber isso de volta, é natural. Se eu agrido, com certeza eu vou encontrar pessoas que vão me responder com agressividade, outras não, né? O Divaldo dizia uma frase que eu achava muito interessante. Ele dizia assim: o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse sim me torna mal. Percebe? E a gente vive reclamando que o outro isso, o outro aquilo, o outro é culpado de tudo. Culpado de tudo, né? Culpado de tudo. Né? A gente, quando não tem quem culpar, a gente reclama para Deus. Mas precisava estar frio hoje, caramba, né? Precisava chover hoje, né? Então, o mal que nos faz mal é aquilo que nós fazemos porque ele origina de nós. Porque eu estou emitindo um pensamento mal, uma palavra, sim, que nem sempre ajuda, não é? Que nem sempre ajuda. Eu estou fazendo com que as pessoas se sintam constrangidas e incomodadas perto de mim porque eu não gero um ambiente bom. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e que a gente fala assim, nossa, gosto tanto de encontrar com determinada pessoa, mesmo que eu não converse com ela, ela tem uma coisa boa. Todos nós conhecemos alguém assim, né? Aquela pessoa que, não sei, é fofa, né? Ela é fofa por inteiro, mesmo sem falar uma palavra. Em contrapartida, nós conhecemos outras pessoas, possivelmente, que a gente tem dificuldade, a gente fala, puxa, eu tenho uma dificuldade, não sei, parece que o santo da gente não bate, etc, etc. E aí a gente, vamos imaginar essas duas categorias de seres. E a gente pode ter certeza
que nós ocupamos esses dois lugares de acordo com a circunstância. Qual que a gente prefere? Com qual que a gente prefere estar? Então seria interessante que a gente buscasse ser da maneira como a gente gosta mais. E aí a gente continua. Reeducação de pensamentos. Mudar o pensamento é mudar o destino. E pensamentos elevados atraem vibrações positivas. Tudo é uma questão de sintonia. Lá no Livro dos Espíritos, no livro, eu acho que é no livro 2º, né, que é dos Espíritos, que trata do relacionamento nosso com os desencarnados. O Espírito de Verdade bate pesado, dizendo o seguinte: nós somos responsáveis pela ambiência espiritual que temos. Ah, mas o obsessor tem o querer dele. E nós permitimos que ele interfira na nossa vida, porque nós temos pensamentos parecidos. Não é? Então, à medida que o nosso padrão vibratório baixa, que eu me encolerizo, que eu desejo mal, etc, etc, ou outras coisas, enfim, eu vou atrair companhias espirituais que pensam do mesmo jeito. À medida que eu elevo o meu padrão vibratório, que eu busco leituras boas, pensamentos bons, que eu busco vibrar positivamente, aqueles que vibram negativamente não vão sintonizar. Lembra quando a gente escutava FM ainda? Que hoje em dia não tem mais isso, né? Mas enfim, quando a gente sintoniza no FM, a gente vai escutar o AM. Nossa, tem gente que acho que nem sabe o que é isso, né? Caramba, né? Enfim, quando eu estou lá na Netflix, vamos falar uma coisa um pouquinho mais atual, né? Quando eu estou na Netflix e eu coloco na série X, eu vou assistir a série Y? Não, porque eu selecionei lá um programa para eu assistir. É uma questão de sintonia, é muito simples. No campo espiritual é exatamente assim. Ai, mas aquele espírito não larga do meu pé. Mas será que eu largo do pé dele? Não é? Eu estou convidando a espiritualidade inferior e que tem seus problemas comigo a ficar perto de mim cada vez que eu piso na bola, comigo mesma. Não é? Então é uma questão de reeducar os meus pensamentos, por mais recorrentes que eles sejam. Eu fiz um curso recentemente de inteligência emocional, e a moça lá no curso ela fala sobre a meditação. Oh, Jesus, isso é uma coisa difícil para mim, gente. Mas assim, ela fala na meditação, na importância da meditação. Então ela fala isso, que é importante que a gente comece a meditar, etc e tal. E ela diz o seguinte: você escolhe algo que te faça bem para você não desviar o pensamento. Então você faz esse exercício todos os dias. Todos os dias. Então você começa a pensar, sei lá, uma coisa que te faz bem. Vai imaginar uma flor, vai. Um exemplo. Uma flor. Então você tenta se fixar naquela imagem. O seu pensamento vai fugir. Você vai pensar na conta que você tem que pagar, você vai pensar na roupa que está no varal, onde vai chover, você vai pensar na comida que está, sei lá, né? Você vai pensar num monte de coisa. Ela falou: não, mas você volta para o seu objeto. Você volta. Aí você vai desviar de novo. Ela falou: porque é natural isso. Mas você vai se treinando para mentalizar aquilo que lhe faz bem. E vai aumentando. E aí vamos transportar isso para a educação dos nossos pensamentos. Ah, mas eu não dou conta. Eu fico muito nervoso com tal coisa. Ok. Então o que eu preciso fazer para que aquilo não me encolerize tanto? Será que é o afastamento físico? Se for o afastamento físico, vamos nos afastar fisicamente por algum tempo. Vamos manter uma distância segura
entre a gente e aquela pessoa que nos tira do sério. Que mentira, não é que nos tira do sério, né? Porque a gente não perde a paciência, não é que a gente não tem, né? A gente não tem. E aquela pessoa ou aquela situação é um... Como é que se diz? É um... Gatilho. Isso. Aquela pessoa, aquela situação é um gatilho. Mas eu não tenho paciência. Eu não tenho tolerância. Eu não tenho a mínima intenção de conviver pacificamente com aquilo. E aí eu vejo aquela situação, entra em combustão, né? Então o problema está em mim. Mas eu tenho que arrumar uma maneira de trabalhar isso. E a reeducação do pensamento, aliada à oração, aliada à meditação, elas nos ligam à fonte divina, nos traz o consolo, nos traz a força, nos traz a cura. Porque não adianta a gente pedir para Deus resolver os nossos problemas. A má notícia é que Ele não vai resolver. Não vai. Ele não vai passar no vestibular para a gente, passar no concurso. Não vai. Não vai acontecer isso. O goleiro do nosso time não vai defender o pênalti, porque Deus gosta mais do nosso time do que o time do outro. Não vai. A seleção brasileira não vai ser campeão porque o Brasil é um país religioso. Não vai. Então não adianta a gente pedir isso, porque não vai acontecer. Ninguém vai fazer por nós. Não é? Então é importante que nós façamos, que nós tenhamos a maneira de trabalhar. Como que eu vou resolver essa situação? Por isso que tudo se liga. E para finalizar, não menos importante, na verdade faltou um monte de coisa, tá, gente? Mas não tem importância. A gente, em outra oportunidade, fala, porque o tempo não dá. O tempo não dá nada, eu falo demais. Aí, para finalizar, a educação emocional e espiritual. Emoções equilibradas favorecem a saúde integral. Às vezes, a gente é uma montanha-russa. A gente está muito feliz, que ninguém suporta a nossa felicidade. E, de repente, a gente está muito triste, que ninguém suporta a nossa tristeza. A gente está muito animado, de repente está muito desanimado. E quando a gente está empolgado com alguma coisa, é só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. A gente não tem um equilíbrio nas nossas emoções. Então até o bem, até o amor pode sufocar. Sabe aquele amor que sufoca? Não é? Aquele amor desmedido que sufoca. Então nós precisamos ter bom senso, não é? Então nós precisamos nos educar emocionalmente, espiritualmente, cultivar a alegria, não é? Não é que tem que estar sempre rindo, né? Mas a gente tem que buscar a solução, não é? Eu vou ver sempre o mundo cor-de-rosa de bolinhas brancas, não é essa a questão, mas é buscar a solução. Uma vez eu vi uma palestra da Anete Guimarães, faz um bom tempo, e ela falava assim, ela falava das ligações dos neurônios, né, dos neurotransmissores, bem interessante. E ela falava o seguinte, dos lixos mentais que a gente vai acumulando ao longo da vida, que a gente vai acumulando lixos mentais, porque a gente se preocupa com coisas que a gente nem tem a intenção de resolver. Então ela usou o exemplo assim, eu vejo lá na televisão determinada situação em determinado país, tal, e eu fico inconformado, eu me morro por causa daquilo. Eu vou ajudar? Eu tenho intenção de ajudar? Porque se eu tenho intenção de ajudar, eu arrumo um jeito de ajudar. Eu vou pelo menos fazer uma prece por aquelas pessoas? Se eu tenho intenção, eu faço, porque é o que eu posso fazer. Agora, se eu não tenho intenção de ajudar, se eu não tenho intenção de fazer uma prece, se eu não tenho intenção de nada, por que eu estou jogando aquele lixo, ficando nervoso, ficando irritado, ficando inconformado? Então são essas coisas que a gente tem que ir aprendendo, e isso é só cada um de nós com cada um de nós. E a Joana de Ângeles conclui dizendo: cultivar a alegria, cultivar a esperança, cultivar a gratidão, cultivar a serenidade cura o ser. Pode ajudar na nossa cura física, dependendo da situação, claro, mas pode amenizar sempre e pode auxiliar o nosso equilíbrio emocional,
psíquico e espiritual, não é? Então fica de uma maneira bem assim, bem singela, né? Esse recado da Joana de Ângeles, para que a gente se conheça e para que a gente busque as nossas dificuldades e busque equacionar, tá? Para que a gente consiga o processo de autocura e ajude, né? Ajude inclusive os médicos, né, coitados? Porque às vezes eles tentam e a gente não ajuda, né? Então é isso, gente. Eu agradeço de coração, tá? Muito obrigada e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada. Pessoal, agora nós vamos, né, nesses momentos finais, buscar mentalizar algo que nos traga paz, mentalizar algo que nos traga serenidade, tranquilidade. E que nesses momentos busquemos elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, pensar na infinita justiça de Deus e agradecer. Agradecer porque aqui estamos. Agradecer porque pudemos escolher aqui estar na noite de hoje. Obrigada, meu Pai, por todos os momentos, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de servir com Jesus. Que as nossas vibrações de serenidade, de tranquilidade, possam nos envolver e nos acompanhar aos nossos lares, e que todos os nossos familiares possam ser beneficiados pelos nossos sentimentos de tranquilidade. Senhor, pedimos também por todos aqueles nossos irmãos que hoje aqui não puderam estar, que eles possam receber as vibrações positivas. Sabemos que a espiritualidade não nos desampara nunca, que nós possamos ser merecedores do auxílio dos amigos espirituais. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado, meu Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos do mal, hoje e sempre, e que assim seja, em nome de Deus.